Olá, meu nome é Lorena Pacheco, eu sou professora de Educação Física e nutricionista e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre 3 passos práticos sobre como você pode melhorar a genética dos seus filhos através da introdução da alimentação complementar. Aí você fala, nossa Lorena, mas é possível mesmo com a introdução de novos alimentos na vida dele a gente conseguir isso? E eu te falo que sim, é possível. A escolha correta nessa fase da vida do bebê é fundamental para que a gente previna a obesidade. E aí, por que eu estou focando tanto nisso, né? Por que eu estou falando tanto nessa questão de melhorar a genética? Porque independente de herdar uma genética ruim, você consegue, através de alguns métodos, melhorar o metabolismo dele futuramente, para que ele não fique na luta contra a perda de peso no futuro, como acontece com muitas pessoas na fase adulta, né? Então, se a gente pode mexer nisso de alguma forma, o momento é agora. E outra coisa, assim, vai ser sempre muito melhor a gente prevenir algo que ainda não aconteceu do que algo que já está instalado. Então, se a gente pode trabalhar em cima da prevenção da obesidade, muito melhor do que trabalhar com o tratamento de uma criança que já está obesa. Concordam? Então, vamos lá. O primeiro passo na questão da introdução da alimentação complementar para prevenção da obesidade é introduzir novos alimentos no momento certo. Isso é fundamental quando se fala em prevenção da obesidade futura. Por quê? Porque quando se introduz os alimentos no momento certo, e aí o momento certo quando se fala em introdução da alimentação complementar é aos 6 meses de vida do bebê. Antes disso, que ele esteja em aleitamento materno exclusivo, ou no caso das exceções que a gente sabe que existem, se ele está já com alguma fórmula infantil, que ela tenha sido recomendada por um profissional capacitado e tenha sido criteriosamente escolhida, ok? Então, primeiros 6 meses de vida, aleitamento materno, preferencialmente, fórmula infantil nas exceções onde a mãe não pôde amamentar. 6 meses de vida, introdução de novos alimentos. E aí, um outro porquê de introduzir os alimentos somente aos 6 meses de vida. Se você introduz antes, vamos dizer que se aos 4 meses isso é muito comum, a mãe tem que voltar a trabalhar e a licença maternidade acabar, aos 4 meses você começa com a introdução de novos alimentos. O que acontece? O bebê começa a precisar de menos leite materno, porque está introduzindo novos alimentos. Só que qual é a implicação disso? O leite materno é o único alimento capaz de suprir todas as necessidades do bebê. Nenhum outro alimento vai ser capaz de fazer isso nesse momento da vida dele. Então, ele deixar de tomar, mesmo que seja pouca quantidade de leite materno, pode fazer muita diferença na frente, no ganho de peso dele, no ganho de estatura, na imunidade dele, principalmente, né, para prevenção de várias doenças. Na apresentação de alergias alimentares, que alimentos introduzidos precocemente podem desenvolver alergias alimentares. Então, assim, uma série de fatores do qual eu te falo que não faça a introdução de novos alimentos antes dos 6 meses de vida. Aí você me fala, poxa Lorena, mas eu voltei a trabalhar, como é que eu faço? Se você não tem a menor condição de voltar em casa para amamentar, procure todas as informações possíveis sobre como tirar o leite em casa com as bombas, sobre como armazenar. Isso é possível, é totalmente viável e funciona muito bem. E aí você consegue segurar o aleitamento materno até os 6 meses de vida mesmo trabalhando, ok? O segundo passo com relação à introdução da alimentação complementar é que tipos de alimento você vai oferecer para o bebê quando ele fizer 6 meses de vida. E aí, quando eu falo de introdução alimentar, eu falo dos 6 meses de vida até 1 ano de idade do bebê, ok? E aí, o passo fundamental que tem que ser tomado é oferecer alimentos naturais para o seu bebê. Nada de adicionar açúcar, sal, temperos químicos industrializados, biscoitos industrializados. O bebê até 1 ano de vida não tem a menor necessidade de ter biscoitos industrializados inseridos na sua alimentação. Apresente o sabor dos alimentos para ele de forma natural, porque aí ele vai se acostumar a conhecer o real sabor daquele alimento. O bebê vem com um paladar totalmente imaturo.
Ele não sabe diferenciar que uma coisa muito doce é muito melhor de uma coisa um pouco menos doce, ou uma coisa salgada ou muito temperada artificialmente é mais gostoso do que um alimento natural. Ele não tem essa percepção ainda. Então é fundamental que você ofereça os alimentos na forma natural. E o que um bebê nessa fase precisa? Ele precisa de hortaliças que englobam verduras e legumes, ele precisa de frutas, ele precisa de grãos, precisa de leguminosas, da proteína animal, como as carnes em geral, sempre variando os tipos de carne. Então, é fundamental o segundo passo, que você vai simplesmente oferecer alimentos naturais a seu bebê, pelo menos até 1 ano de vida dele. E o terceiro é justamente com relação ao paladar e aí até a outros estímulos envolvidos na alimentação, que apresentar os alimentos naturais para o paladar do seu filho reconhecê-los na forma natural e não ficar viciado em nenhum tipo de gosto, seja ele mais doce, mais salgado. Estimular o visual da criança, ou seja, apresentar os alimentos, parte deles em natura também, para que o visual da criança olhe a coloração correta, e veja como aquele alimento se apresenta, né? Isso é muito legal. O tato, que a criança adora nessa fase, e com comida eles se lambuzam mesmo, e é uma delícia de se ver quando a criança pega e faz o que quer com a comida, seja jogar no chão, seja levar a boca, seja passar no rosto. Então, assim, é uma fase muito legal, dá para curtir muito essa questão do estímulo da criança com relação à alimentação, né? E o cheiro, deixar ele sentir o cheirinho daquele alimento, brincar com ele com relação a isso, contar histórias, isso tudo é muito legal também para a formação do paladar e para essa forma de estimular sensorialmente, que você vai ter ganho em todas as vertentes aí do estímulo sensorial da criança, né? E deixando ele muito bem nutrido. Então, essa é a transformação que eu queria passar para vocês hoje. Esse vídeo é o terceiro vídeo daquela sequência que eu tô fazendo sobre como melhorar a genética do seu filho. Então, se você ainda não viu os 2 vídeos anteriores, volta lá. O primeiro é sobre alimentação da mãe na gestação. O segundo é sobre aleitamento materno. E aí, com relação ao que a gente estava falando desses 3 passos, aí você me fala assim, poxa, Lorena, mas isso tudo dá muito trabalho, eu tô muito cansada. E aí, o que eu tenho para te falar é o seguinte, pense nos benefícios que você está fazendo para o seu filho. Qualquer benefício sendo feito hoje vai ser muito mais fácil do que tratar uma obesidade futura. Então pense nos benefícios que você vai dar para ele, no sentido que você diminui muito a chance de ele se tornar uma criança obesa e você aumenta e muito a quantidade de oferta de alimentos naturais para ele, o que só vai beneficiar no futuro com relação a ele não recusar alimentos futuramente, a ele receber novas opções de alimento de boa vontade, assim, curtindo aquilo, porque ele teve um processo de iniciação alimentar muito legal, ok? Então, se você gostou desse vídeo, clique no link acima, pode estar acima ou abaixo dessa tela, dê um curtir se você curtiu, compartilhe, deixe o seu comentário, é muito importante você relatar a sua vivência para que a gente troque informações e eu possa direcionar aqui os vídeos justamente de acordo com o que vocês estão precisando. Ok? Então até lá, até o próximo vídeo.